Bem-vindo de volta ao programa. Hoje estamos aqui com o Coronel Douglas McGregor, um veterano de combate altamente condecorado e ex-assessor do Secretário de Defesa dos Estados Unidos. Obrigado por voltar ao programa. Claro que sim. Bom te ver, Glenn. Já estamos vendo um aumento da atividade militar no Oriente Médio, principalmente envolvendo diferentes porta-aviões e muitos navios de guerra se deslocando junto com novos equipamentos. Também estamos ouvindo relatos sobre tropas e aviões-tanque de reabastecimento. Você acha que outro ataque ao Irã está prestes a acontecer? Eu sei que Lindsey Graham parecia muito empolgado com a possibilidade de que um ataque pudesse ser iminente. Acho que haverá uma retomada da guerra. Estou surpreso que tenha demorado tanto. Não sei quando isso vai acontecer. Obviamente, a agitação dentro do Irã, patrocinada pelo Mossad, pela CIA e pelo MI6, tinha como objetivo atrapalhar os preparativos para defender o país, se não, em última instância, substituir o governo. Temos muitas pessoas que acreditam, antes de tudo, que é possível mudar um regime, que basta remover as pessoas no topo e, de repente, a paz surgirá em todos os lugares. Depois, há outros que estão absolutamente convencidos de que o Irã continua exatamente como era há 40 anos, que nada mudou e, portanto, acreditam firmemente que a população iraniana recuperou o juízo e agora está dedicada a destruir o próprio governo. E há ainda aqueles que são defensores ferrenhos de Israel, que acreditam que Israel só precisa receber o sinal verde, a autorização, e destruirá o Irã. E como resultado, mais uma vez, toda a região se beneficiará. O mundo será um lugar melhor. Por qual lente você quer olhar? As 3 lentes são as predominantes aqui nos Estados Unidos. Qualquer pessoa que sugira, como eu e outros já fizemos, que o Irã não está prestes a desmoronar, que o Irã provavelmente está mais coeso socialmente agora do que em qualquer outro momento que eu me lembre, é descartada. As pessoas que foram às ruas eram uma pequena minoria. Inicialmente, muitas delas eram muito sinceras, mas não estavam tão revoltadas com o governo quanto estavam pressionando por mais reformas, ou em alguns casos conservadores, se opondo às reformas. Mas, eventualmente, isso deu lugar ao que você viu na televisão, a agitação mais violenta que foi induzida pela CIA, pelo Mossad e pelo MI6. Então acho que há muitas pessoas aguardando ansiosamente a destruição iminente do Irã. E eu acho que a crença deles é que se dermos aos israelenses o suficiente do que precisam, eles conseguirão fazer isso sem a nossa ajuda. Não acho que seja o caso. Não tenho certeza se o presidente Trump estava muito entusiasmado com a ideia de voltar a uma guerra com o Irã, mas ele obviamente não tem como impedir isso, e é obrigado, por uma série de razões estratégicas, a apoiá-los. O interessante é que não vimos o deslocamento de 1 ou 2 grupos de batalha de porta-aviões de volta para a região. Normalmente, seria de se esperar isso. São caças de curto alcance, mas ainda assim contribuem enormemente para o poder de ataque da força na região. Então, neste momento, é quase tudo força aérea, com uma presença naval modesta. Eu não sei. Acho que está chegando. Vamos encarar a realidade. O Sr. Netanyahu não pode se afastar do Irã em sua posição atual. Nada do que ele quer realizar acontece. A eliminação em massa da população em Gaza, a conquista completa do sul e do centro do Líbano, o que significa a eliminação do Hezbollah, o avanço em direção à Síria. Essas coisas não vão funcionar a menos que ele acabe com o Irã. Há muita atividade envolvendo os curdos neste momento. E, como você sabe, nós e os israelenses, junto com alguns britânicos, temos trabalhado muito com os curdos para transformá-los em uma força perigosa. Há alguns dias, alguém bem informado me disse que houve uma incursão de cerca de 400 curdos em direção ao norte do Irã.
Graças aos turcos, que estavam trabalhando em estreita colaboração com a Guarda Revolucionária Iraniana, eles identificaram isso e os iranianos conseguiram aniquilar praticamente todo o contingente sem muita dificuldade. Então acho que o que estamos vendo é que globalmente o BRICS está sendo militarizado. E isso é em grande parte culpa nossa, por causa do nosso comportamento na Venezuela, da nossa postura em relação à Rússia e à Ucrânia, e obviamente do que está acontecendo no Oriente Médio. Temos interesse na destruição da Ucrânia, na medida em que acreditamos que isso prejudicará a China, e poderia, se for possível, impedir o fluxo de petróleo do Golfo Pérsico. Isso representa provavelmente 25 ou 30% de todo o petróleo que a China consome. Portanto, se o objetivo é prejudicar a China em si, essa é uma maneira de fazê-lo. Isso também cria a oportunidade de trabalhar com, você sabe, o Azerbaijão e os turcos contra o Irã, na medida em que se está interrompendo o projeto Um Cinturão, Uma Rota. E há muitas coisas, dependendo de com quem você conversa na administração em Washington, você ouve uma história diferente. É por isso que eu digo que é difícil saber com o presidente Trump. Porque o presidente Trump, quaisquer que sejam seus defeitos, é, em particular, alguém que realmente não quer bombardear o mundo. Infelizmente, é exatamente isso que ele acaba fazendo por causa das pessoas que o cercam. Mas você sabe, isso já é outra questão completamente diferente. Então acho que temos que concluir que a guerra está chegando. Exatamente quando, não sabemos, mas vemos todas as condições sendo desenvolvidas com a esperança de condenar o regime iraniano à derrota. Não acho que os russos ou os chineses vão concordar com isso. Quando você diz que os russos e os chineses não vão concordar com isso, até que ponto eles apoiariam o Irã? Quero dizer, eles não querem uma guerra direta com os Estados Unidos. Já que isso, bem, eles não conseguiriam controlar a escalada se acontecesse. Mas isso é sobre apoio econômico ou fornecimento de armas? Ou como eles poderiam impedir os Estados Unidos de derrotar o Irã? Bem, acho que os chineses e os russos forneceram tecnologia militar e assistência técnica. Não há dúvida quanto a isso. Desta vez, acredito que os iranianos aceitaram mais ajuda tecnológica, especialmente com mísseis e radares vindos da Rússia, do que haviam recebido anteriormente. Em segundo lugar, penso que os chineses foram fundamentais para derrotar o uso do Starlink pela oposição Mi-6 Mossad CIA dentro do país. Agora acreditamos que cerca de 40 mil terminais Starlink foram contrabandeados para o Irã. Lembre-se, esse é um país enorme, tem o tamanho da Europa Ocidental com cerca de 90 milhões de habitantes. Portanto, ninguém deveria se surpreender que seja possível penetrar as fronteiras. Quero dizer, eles penetram nossas fronteiras. Estão penetrando as fronteiras do Irã. Eles conseguiram trazer esses terminais Starlink, mas ao que parece, os chineses vieram em socorro para desativá-los. E eles impuseram um blackout na maior parte das áreas urbanas, e pode ser que agora seja em nível nacional, para retomar o controle. Mas o ponto que precisa ser mantido em mente é que há milhões de iranianos, dezenas de milhões, vivendo em um estado de cerco. Quero dizer, alguém mais cedo hoje me criticou porque eu disse que sim, tenho certeza de que várias centenas de pessoas estão sendo presas e provavelmente enfrentando execução sumária por traição. Mas eu disse, estamos falando de uma nação em estado de cerco. O que você espera que aconteça? Stalin, nós sabemos, desde o momento em que os alemães invadiram até o fim da guerra, executou 1 milhão de soldados soviéticos que se recusaram a lutar pelo comunismo. Era o que ele precisava fazer. Ele usou o NKVD para manter os outros vários milhões de soldados sob controle. Os alemães, em contraste, aliás, só precisaram executar 23 mil de um total de 6 ou 7 milhões de soldados alemães. É um número muito modesto, considerando a escala de que estamos falando e as pressões daquele campo de batalha. Mas acho que precisamos entender que se você não impõe esse tipo de medida draconiana,
a situação continua, e acredito que é isso que os iranianos percebem. Portanto, penso que o regime iraniano está se recuperando, está reorganizando as coisas. Não acredito que tenha sido afetado de forma alguma em termos de defesa aérea e antimísseis. Não acho que isso tenha tido qualquer impacto sobre seus estoques de mísseis ou sobre sua capacidade de atacar Israel, ou, nesse caso, nossas bases na região. Então voltamos à questão inicial. Todos querem saber quando isso vai acontecer. Ninguém sabe, mas há muitos indícios que sugerem que não pode estar muito longe. Sim, achei estranho a narrativa para legitimar a nova guerra. Quer dizer, claro, não é no hemisfério ocidental. Então, em vez disso, vemos Trump mencionando seu amor pela liberdade, pelo protesto e pela democracia como razão para se solidarizar com eles. Achei isso estranho. Achei que fosse um pequeno afastamento desse imperialismo liberal, mas aparentemente não. Mas como essa guerra seria diferente? Porque a primeira rodada não deu certo. Os iranianos provaram que eram capazes de sobrecarregar as defesas aéreas de Israel, que estavam sendo rapidamente esgotadas. E também Trump parece ter aversão a guerras longas. Ele gosta de encerrá-las rapidamente, ao que parece. Um pouco como na Venezuela. Não se deixar arrastar por uma guerra prolongada. Então você acha que eles vão tentar um ataque de decapitação esmagador, mirando figura-chave do governo? Porque foi isso que tentaram da última vez. Bem, eu acho que, antes de tudo, precisamos ter em mente que o presidente Trump sabe que no Senado e na Câmara, ele não tem apoio para o uso de forças terrestres americanas na Venezuela. O Senado já votou uma medida que proibiria o uso de tropas terrestres dos Estados Unidos, e a votação foi de 52 a 47 contra. Isso significa que os democratas tiveram apoio de republicanos. Então eu acho que o presidente Trump agora... Bem, não quero dizer que ele está sendo humilhado, mas certamente está sendo advertido, no sentido de que não está pressionando para colocar tropas americanas em solo venezuelano. Agora eu acho que, em relação à Venezuela, ele é um pouco ingênuo ao pensar que a população vai concordar com o que quisermos em relação aos seus minerais e minas, minas de ouro, de esmeralda, de prata, terras raras, além de todo o petróleo. Isso não vai acontecer por uma série de razões. Pode ser que ele simplesmente decida que já fez tudo o que podia e volte sua atenção para outro lugar. Eu não sei. Nunca houve, na minha opinião, um plano viável e executável para a Venezuela, ou, aliás, para operações em geral na América Latina. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, quando ele se voltou para o Irã, isso é uma questão totalmente diferente, porque realmente atrai intervenção russa e chinesa. Até a Índia não apoia nada que possamos fazer contra o Irã. Então, se você olhar para o BRICS, Rússia, Índia, China, isso representa uma parte substancial do mundo. E provavelmente poderíamos analisar o restante e encontrar ainda mais oposição. Eu não sei como ele vai lidar com isso. Não há nada de simples em uma operação baseada apenas em poder aéreo. Quero dizer, essa ideia de que o poder aéreo pode alcançar resultados milagrosos é uma grande mentira. Sempre foi assim. Nós bombardeamos e bombardeamos rotineiramente em todos os tipos de lugares, mas até entrarmos em terra, nada mudou de forma fundamental. Agora, depois disso, também não fomos muito bem-sucedidos, mas isso diz mais sobre a sabedoria de ter entrado em primeiro lugar do que qualquer outra coisa. Então acho que neste momento ele está encurralado. Ele vai ter que agir em apoio a Israel. Pode ser que entre junto com Israel simultaneamente quando eles finalmente atacarem. Agora, não sabemos o que os iranianos farão, porque pela primeira vez os iranianos realmente falaram sobre um possível ataque preventivo. Não espero que eles fiquem parados esperando que as negociações tenham algum efeito. Acho que ninguém mais confia em nós. Não acho que nada do que Trump diga vá ser acreditado.
É simples assim. Então, se você é iraniano neste momento, está com o dedo no gatilho. E eu acho que se parecer que algo é iminente, eles vão puxar o gatilho. Desta vez, acredito que eles lançarão tudo o que têm, inclusive a pia da cozinha, contra Israel e nossas bases na região. Minha grande preocupação continua sendo a mesma. O que Israel fará se estiver diante de uma possível destruição e aniquilação por mísseis e foguetes iranianos e assim por diante? Vai recorrer ao uso de uma arma nuclear? Se fizer isso, temos alguma influência sobre essa decisão? Podemos contê-los de alguma forma? Eu não sei. Agora, o ponto que ainda não discutimos, mas que precisa ser levado em consideração, é a Turquia. A Turquia enfrenta enormes problemas com a inflação. Eles querem reduzi-la para 5%, mas já chegou a 20%. Isso tem funcionado como um freio para muitas das ações que poderiam tomar. Erdogan é muito astuto. Ele quer estar de todos os lados de cada questão. Mas será que ele será finalmente obrigado a intervir? A razão para isso seriam os curdos. A ameaça curda aos turcos é substancial e séria. Os turcos poderiam ser mobilizados em poucos dias para lutar contra os curdos. Será que isso vai se espalhar e envolver Israel? Quero dizer, não sei as respostas para essas perguntas, mas essa região não é estável, não é previsível. Está em ebulição lenta. A questão é, quando vai transbordar? Mas todos estão começando a se unir contra Israel. Acho que isso é claro. Você mencionou a possibilidade de um ataque preventivo, e acho que essa é uma variável que deve ser levada a sério. Toda essa ideia de que os Estados Unidos podem simplesmente posicionar toda a sua força aérea ao redor do Irã de forma perfeita e então lançar um ataque que o Irã sabe que tem como objetivo destruir o país, um ataque de decapitação, a ideia de que eles simplesmente ficariam parados esperando isso acontecer? Eu não. Sim, eu levaria esse aviso do Irã bem a sério. Eles têm muito em jogo aqui. Mas você mencionou que os russos, e novamente os chineses, não ficariam de braços cruzados. Como você acha que o cálculo dos russos mudou então? Por quê? Se isso tivesse acontecido há alguns meses, eles talvez estivessem mais otimistas quanto à possibilidade de uma solução diplomática com Trump, melhorando as relações entre os Estados Unidos e a Rússia e encerrando a guerra na Ucrânia por meio de negociações. Mas nas últimas semanas, soubemos que houve mais envolvimento dos Estados Unidos em ataques a refinarias, a navios civis russos e até ao sistema de dissuasão nuclear da Rússia. E claro, o esforço contínuo para sancionar a Rússia a fim de enfraquecer sua economia. Então, tenho a impressão agora, vinda de Moscou, de que eles perderam a esperança na presidência de Trump, de que ele seria capaz de encerrar um século de tensões entre a Rússia e os Estados Unidos e, essencialmente, torná-los, se não aliados, pelo menos muito, muito mais próximos. Você acha que isso influenciaria a forma como a Rússia responderia a um ataque americano ao Irã? Os russos retiraram seus cidadãos, em outras palavras, os evacuaram de Israel. Eles também evacuaram o pessoal da embaixada em Israel. Acho que o Sr. Netanyahu envenenou as relações com os russos. E além disso, há o que você acabou de mencionar sobre o presidente Trump. Antigamente tínhamos algo, tenho certeza de que você conhece, que chamávamos de Kremlinologia, em que várias pessoas se reuniam para tentar avaliar, estimar e analisar quem faria parte do Politburo, quem seria o próximo secretário-geral do Partido Comunista e assim por diante. Acho que muito disso está acontecendo dentro do círculo interno de Moscou. Acho que eles observaram Trump e chegaram a algumas conclusões. Antes de tudo, acredito que os russos gostam do presidente Trump como pessoa. Eu não acho que eles o detestem, e eles gostariam de se dar bem com ele, mas acredito que concluíram que ele é pouco confiável. Ele pode dizer uma coisa em um momento e 1 ou 2 dias depois mudar de ideia e seguir em outra direção. Você deve se lembrar que, em janeiro e fevereiro do ano passado, houve discussões. Precisamos encontrar um caminho a seguir e vamos nos reunir com a liderança russa na Arábia Saudita. Lembra?
Eles foram a Riad, realizaram aquelas reuniões. Havia muitas pessoas importantes lá. Gente representando interesses empresariais, os suspeitos de sempre que apoiavam Trump, aparecendo para lucrar com um determinado acordo. Infelizmente, esses bilionários se alinham a Trump, ou Trump se alinha a eles. Não sei o que vem primeiro, o ovo ou a galinha. Isso você é quem precisa descobrir. Mas no fim das contas, achávamos que haveria uma normalização das relações com Moscou. E eu acho que os russos também pensavam que isso aconteceria. De repente, tudo para. Todos voltam para casa e esquecem o assunto. Então, Donald Trump, que não muda o regime de sanções, se recusa a se distanciar completamente de Zelensky, apesar do mau comportamento de Zelensky e de sua tendência rotineira de ignorar o que Trump diz. Ele dá meia volta, faz uma reunião no Alasca, aparece sem novas propostas e então diz aos russos: queremos um cessar-fogo. Sem ler nada, sem estudar nada, sem prestar a menor atenção aos interesses de segurança da Rússia. A reunião correu bem, teve uma ótima atmosfera, uma aparência excelente, mas não levou a lugar nenhum. Não produziu nada. E eu acho que agora os russos concluíram que isso é o máximo que se pode esperar de Donald Trump. Com licença. Não é que ele seja uma ameaça ou que esteja deliberadamente enganando. Ele simplesmente não consegue entregar resultados. E eles estão olhando para outras pessoas, seja alguém como Lindsey Graham no Senado, que é o principal belicista desse lado, mas ele não está sozinho. Ele atrai muitos democratas como Blumenthal e outros que estão dispostos a entrar para o clube dos que odeiam a Rússia. Depois, aos suspeitos de sempre na Casa Branca, a Rubio, a Hegseth. Eles estão no campo do bombardeiem tudo. Vamos lá, vamos pegar esses desgraçados e assim por diante. É por isso que escrevi naquele artigo que saiu há algumas semanas, é o Time America. E acho que eles realmente acreditam que não há muito que alguém no mundo possa fazer para nos deter. E acho que isso ficou refletido nos comentários do presidente Trump nas últimas 24 horas. Bem, que força contrária existe ao que o senhor quer fazer? Em outras palavras, quais são as restrições ou limitações sobre o senhor presidente? Ele diz, bem, nenhuma, exceto a minha própria moralidade. Seja lá o que isso signifique. E tenho certeza de que todos estão se perguntando, o que exatamente isso quer dizer, senhor presidente? É por isso que a Groenlândia está em disputa. É por isso que a Venezuela está em disputa. É por isso que o Irã está na pauta. No que lhe diz respeito, qualquer capricho seu se torna sua vontade. Seu desejo vira realidade. Agora não acho que isso funcione muito bem, mas tenho a sensação de que é aí que estamos. E acho que os russos já perceberam isso. Então o que se faz? Prepara-se para o pior. Todos na Rússia, no terreno, nas Forças Armadas, estão dizendo temos que nos preparar para uma guerra com a Europa. Eles estão absolutamente convencidos de que isso será inevitável. Agora, eles esperam não ter que lutar contra nós, porque não querem. Gostariam de manter boas relações conosco. Existe, por alguma razão estranha, um sentimento persistente de respeito e afeição genuínos pelos Estados Unidos. Isso realmente me surpreende. Não sei como isso persiste, mas persiste. Então acho que os russos estão divididos neste momento. Eles pensam, bem, vamos ter que lutar contra os europeus. Mesmo que você tente dizer a eles que os europeus não têm nada para lançar contra eles, eles meio que respondem, bem, sabe, vemos o que eles dizem e fazem, vamos ter que lutar contra eles. E claro, os franceses e os britânicos já lhes deram muitos motivos para isso. O mesmo vale para os alemães. Sabe, você viu aquele enorme arsenal de mísseis Taurus em Odessa, que foi alvo e destruído. Um impacto enorme, enorme por lá. Uma explosão gigantesca. E Merz veio a público e disse, bem, isso é uma coisa terrível. E em vez de se sentir um pouco envergonhado, como deveria, fez o oposto. Então eu consigo entender por que os russos estão adotando essa posição. Mas eu olho para nós e só faço a pergunta,
qual é a estratégia? Em outras palavras, qual é o objetivo final? O que estamos tentando alcançar? E eu não acho que tenhamos ido além das posições anteriores de Biden. Prejudicar a Rússia, intimidar a Rússia, forçar a Rússia a assinar um acordo que de outra forma nunca assinaria. Você e eu sabemos que isso não vai acontecer. Você compartilha esse sentimento? A expectativa de que uma guerra entre a Europa e a Rússia seja inevitável? Não, eu não acho que seja inevitável de forma alguma. Essa é a visão russa. Por causa de toda a retórica, declarações e comportamento, não acho que os europeus tenham algo a colocar na batalha. E se eles pressionarem o suficiente, acho que podem acabar sendo atacados. O que eles vão fazer a respeito? Quero dizer, quando essa guerra começou, foi feito um estudo na OTAN sobre quanto do território dentro da OTAN poderia ser defendido contra ataques aéreos e de mísseis. A resposta foi menos de 5% do território. Isso não mudou. Então estamos falando de entrar em uma guerra completamente despreparados. Em 1941, quando Pearl Harbor foi destruído, ou pelo menos parcialmente destruído, a expectativa no exército era de que a Marinha colocasse em prática seu plano de antes da guerra. Esse plano consistia em atacar imediatamente, atravessando o Pacífico até as Filipinas, e socorrer a guarnição filipina. Em outras palavras, reforçá-la, fortalecê-la e assim por diante. 2 divisões do Exército dos Estados Unidos, formações completas da Guarda Nacional, estavam em São Francisco prontas para embarcar e seguir para as Filipinas. Pois bem, a Marinha de repente disse, não podemos fazer isso. Eles tinham esse plano havia uma década, ajustando-o a cada ano, mas não conseguiram executá-lo. Por quê? Uma das razões era que tinham apenas 6 navios-tanque operacionais. Em outras palavras, os navios que transportavam combustível para a frota de superfície, apenas 6 em todo o Pacífico. Agora você sabe o quão grande é o Pacífico. Até onde você acha que conseguiria ir? A resposta é, não muito longe. Havia outro problema, os submarinos japoneses. Eles tinham medo, não conseguiam proteger os navios de transporte de tropas. Então sabe para onde nossas tropas foram? Foram para a Austrália. E toda a guerra tomou um rumo diferente. Meu ponto é que neste momento, é essa a situação em que os europeus se encontram. E é ainda pior. Eles simplesmente não têm nada para lançar contra ninguém. Quero dizer, eles praticamente se desarmaram ao longo dos últimos 35 ou 40 anos. Então eu digo aos russos, esqueçam. Quero dizer, se me perguntassem, eu diria que você está esperando que algo aconteça. E isso não vai acontecer. Mas lembre-se, é o país deles. Os ucranianos estão usando nossa inteligência e nossa tecnologia para atacar alvos em profundidade. Então os russos olham para isso e dizem, isso vai continuar até esmagarmos todo mundo na Ucrânia. Essa é a posição em que eles estão agora. Não fizemos nada para mudar isso. Poderíamos ter intervindo há muito tempo e causado um impacto real. Poderíamos ter forçado os europeus a chegar a um acordo conosco e com a Rússia. Não fizemos nada. Então a guerra continua e é perigosa porque pode nos envolver, especialmente se fizermos algo estúpido no Oriente Médio. Venezuela. Lembrem-se, a diferença entre nós e os russos e os chineses é a seguinte. Somos tolos o bastante para achar que poderíamos lutar uma guerra na Ucrânia contra a Rússia e vencer. Impossível, por razões estratégicas. Isso deveria ser claramente óbvio. Há pessoas que realmente acreditam que é possível travar uma guerra por Taiwan contra a China e vencer, a 6 ou 7 mil milhas dos Estados Unidos. Estupidez. Não dá para fazer. Os chineses e os russos não são tolos. Eles não vão intervir militarmente no hemisfério ocidental contra nós por causa da Venezuela. Isso não vai acontecer, porque eles sabem que não podem vencer essa luta, não na Bacia do Caribe. Então agora vamos para o Oriente Médio. Podemos projetar poder, mas por quanto tempo e a que custo? E da última vez, estávamos chegando perto do limite em termos da nossa capacidade de projetar tanto poder com sucesso.
Felizmente, os iranianos também estavam com suas capacidades reduzidas, assim como os israelenses. O que acontece desta vez? Não sabemos. Mas agora, tanto os russos quanto os chineses têm mais em jogo. Os chineses especialmente por causa do Estreito de Hormuz e da iniciativa do Cinturão em Rota, e os russos por causa de seu flanco sul. E já falamos sobre isso. Eles não vão permitir que isso caia em mãos inimigas. Já estão bastante irritados com o que aconteceu no Azerbaijão. Então, em resumo, esta é uma posição estratégica terrível para nós. É uma posição estratégica terrível também para os russos e os chineses. Algo vai ter que ceder. Parece que estamos caminhando para uma tempestade perfeita, porque essas tarifas de 25% sobre qualquer um que negocie com o Irã, bem, parece que a China seria o principal alvo, e isso reiniciaria a guerra econômica com os chineses. Como você disse, os russos e os chineses provavelmente apoiariam o Irã, pelo menos indiretamente, com inteligência, armas e assim por diante. Mas também, se houver uma guerra, não haveria algum oportunismo? Tenho a sensação de que, se os Estados Unidos ficarem, digamos, presos no Oriente Médio, os russos se sentiriam um pouco mais confiantes para retaliar contra quaisquer provocações europeias. Eu vi, há 2 dias, que o Ministério das Relações Exteriores britânico, ou talvez fosse o Ministério da Defesa, estava dizendo: bem, estamos desenvolvendo mísseis agora que podem alcançar 500 quilômetros com ogivas de 200 quilos, então podemos começar a bombardear Moscou. Quero dizer, em algum momento, os russos vão considerar irresponsável não retaliar, porque isso só encoraja os europeus. Na Europa agora, é meio que aceito como normal. Podemos atacar a Rússia o quanto quisermos, e chamamos isso apenas de ajudar a Ucrânia. Mas parece que agora que os russos estão em uma posição mais forte, eles não vão mais aceitar isso. Acho que isso é totalmente válido. E acho que, dos 3, Alemanha, França e Grã-Bretanha, que são os principais culpados pelo que acontece da Ucrânia para a Rússia, eles não estão sozinhos, porque, convenhamos, nós ainda fornecemos dados e informações de direcionamento. Nossa vigilância aérea ainda é fundamental para tudo isso. Mas entre os 3, eles realmente estão de saco cheio dos britânicos, porque sabem o quão fracos os britânicos realmente são. Os britânicos não têm com o que lutar. Estão em péssimo estado. Eles não odeiam o povo britânico, mas odeiam aquele maldito governo que fala e age do jeito que está fazendo. Agora, a parte interessante é que eles parecem querer nos desafiar por causa da Groenlândia. Isso é tão ridículo quanto os russos ou chineses tentarem nos desafiar no Caribe. Então espero que os britânicos e os franceses abandonem essa ideia idiota. E todos estão dizendo que os Estados Unidos estão acabando com a OTAN. Eles parecem não entender que isso é perfeitamente aceitável para esta administração. Estamos cansados dos europeus e de suas exigências sobre nós há muito tempo. O problema é que não conseguimos nos livrar do problema do ódio à Rússia, que eu acho ser totalmente uma construção artificial que existe em Washington por causa de lobbies poderosos. A população americana não compartilha dessa visão. Eles não sabem muito sobre isso. A reação instintiva deles é pensar: deve ser os soviéticos de novo. Depois, é verdade, não existe mais União Soviética. Quero dizer, os americanos não sabem muito sobre o que há além de suas fronteiras, convenhamos. Você sabe disso por já ter estado aqui. Mas ainda assim não é um problema sistêmico nos Estados Unidos. Acho que os russos, se forem pressionados, podem reagir. E acho que os britânicos deveriam examinar seriamente sua fragilidade, sua vulnerabilidade. Os russos não vão atacar Londres e explodir nada, mas há muitos alvos militares que poderiam facilmente ser atacados e completamente aniquilados. E não há nada que os britânicos possam fazer a respeito. Agora, há outra coisa. E isso é algo em que tenho trabalhado com alguns amigos. Pretendo fazer essa apresentação em um futuro próximo,
mas estou tentando fazer as pessoas pensarem de forma um pouco diferente sobre nossa relação com a Rússia. E isso tem a ver com a ideia de não usar primeiro. Essa ideia já foi discutida muitas vezes. JFK, antes de ser assassinado, depois de sua experiência durante a crise dos mísseis de Cuba, queria seguir um caminho que, acredito, teria levado a algo assim. Os chineses têm uma política declarada de não usar primeiro, mas nós a descartamos porque, afinal, o arsenal deles não é tão grande. Bem, na verdade, ele está crescendo e é potencialmente muito letal. Mas hoje temos muitas potências nucleares: Paquistão, Índia, Israel, Coreia do Norte, Rússia, China, Grã-Bretanha e França. Acho que, considerando os perigos de que estamos falando no leste europeu e no Oriente Médio, se não conseguirmos chegar a algum tipo de acordo que leve esses conflitos a uma resolução, talvez possamos ao menos alcançar algum tipo de arranjo que impeça o uso de armas nucleares. Porque, uma vez que uma arma nuclear é usada, a escalada é inevitável. Todo estudo que fizemos, todo modelo que analisamos, inevitavelmente leva à escalada, porque cada lado decide, bem, se eu não usar, vou perder, então vou usar. Isso vem sendo discutido há muitos anos nos bastidores. Acho que o presidente Trump, que tem falado bastante sobre suas qualificações para o Prêmio Nobel da Paz, na maioria das vezes isso só provoca risadas. Mas se ele desse um passo à frente e dissesse, sabe, não podemos resolver o problema da Ucrânia hoje, mas pelo menos podemos evitar o Armagedon agora. Olhe por esse ponto de vista e defenda a política de não usar armas nucleares primeiro. E então, sente-se com Moscou e Pequim, e por fim, com a Índia, o Paquistão e os demais, e elabore um acordo em que todos digam, nenhum de nós usará uma arma nuclear primeiro, sob nenhuma circunstância. Acho que isso poderia ser muito bom. Também promoveria um novo caminho na Península Coreana, porque sei que a República da Coreia do Sul quer deixar isso para trás, quer que o problema nuclear desapareça, mas também gostaria que nós fôssemos embora, pois agora somos cada vez mais vistos como um catalisador da guerra na Península Coreana. Já não somos mais vistos como o amparo de segurança que costumávamos ser. Então espero que o presidente pense sobre isso. Vamos fazer um esforço muito em breve nesse sentido. Espero falar sobre isso em Vancouver, na Conferência de Investimento em Recursos de Vancouver, que acontecerá no final de janeiro, de 25 a 27 de janeiro. Mas essa é a única coisa que consigo imaginar agora que poderia contornar esse tipo de impasse diplomático e chegar a algo realmente crucial para a sobrevivência do planeta. Algo em que possamos concordar, espero. Bem, o Tratado START deve expirar no próximo mês, se não me engano. Em certo momento, parecia que Trump estava disposto a fazer das armas nucleares uma questão central. Ele falou sobre desnuclearizar a relação entre os Estados Unidos, a Rússia e a China. E, de fato, se você quer lidar com as maiores potências nucleares, incluir a China seria uma boa abordagem. Mas não tenho ouvido muita conversa sobre isso ultimamente. Em vez disso, tenho ouvido falar sobre o aumento do orçamento militar dos Estados Unidos para 1,5 trilhão de dólares. Tenho certeza de que eles vão encontrar o dinheiro, mas isso trará algumas consequências. Bem, sabe, há uma pessoa chamada William Hartung que você deveria considerar entrevistar. Não sei se você já o entrevistou ou não, mas William Hartung, que escreve com frequência no Quincy Institute, fala sobre o orçamento. Ele destaca que isso leva a mais intervenções estrangeiras e é, por natureza, algo que aumenta as tensões, nos colocando em um caminho de maior violência. Acho que isso faz parte da questão. Mas algo que a maioria das pessoas não entende, dentro ou fora dos Estados Unidos, é que uma grande parte do nosso orçamento de defesa é fixa. Ela envolve o custo dos cuidados médicos. Você pode dizer, bem, porque isso é um grande problema. Bem, temos muitos veteranos, muitos feridos e muitas pessoas que foram mortas e suas famílias sofreram.
Há muito dinheiro envolvido nisso, para esses propósitos, lidando com essas questões. E além disso, há as pensões. Um número enorme de pessoas está aposentado porque adotamos essa chamada força totalmente voluntária. Isso é muito caro. Então, no fim das contas, isso representa uma grande fatia do orçamento. Agora, indo além disso, muito do dinheiro de que ele fala não vai produzir o estabelecimento militar dos sonhos que ele descreve. Você só vai obter mais do que já tem. Porque, no fim das contas, é isso que os generais e almirantes querem. E o pessoal no Congresso não presta atenção. Eles só querem gastar dinheiro. Se eu te levar a Washington e te conduzir pelo Senado e pela Câmara, e você perguntar a essas pessoas, o que você faz aqui? Eles dizem, bem, nós gastamos dinheiro. Se não estamos gastando dinheiro, não temos nada para fazer. Agora, quando dizem isso, também veem o orçamento como uma oportunidade de fazer o quê? De se engrandecer, de beneficiar seus doadores e as várias estruturas corporativas enraizadas em seus distritos e estados. Então, começam a se empanturrar nesse enorme banquete à custa do dinheiro público. Só porque você adiciona mais dinheiro, não significa necessariamente que está comprando mais capacidade real. Você acabou de nos ver entrar e sair da Venezuela em algo que todos estão descrevendo como uma operação brilhante. E foi mesmo. Temos capacidades notáveis no mundo das operações especiais. Mas operações especiais não vencem guerras. Eles são uma capacidade de nicho, e é preciso ter um ambiente propício para o uso de operações especiais. Isso funcionou muito bem na Venezuela. Eu não tentaria isso na Coreia do Norte. Eu não necessariamente tentaria na China ou na Rússia. No momento, talvez no Irã. Mas mesmo lá, você vai ter problemas. E nós realmente não contamos a todos quanto dinheiro gastamos para subornar membros-chave do governo e das forças de segurança venezuelanas. Então, o que estou dizendo é que provavelmente veremos muito mais dinheiro sendo direcionado para essas coisas. Mas isso não significa que veremos algo que melhore fundamental ou dramaticamente nossa posição em um sentido estratégico. E por fim, temos o problema da desvalorização da nossa moeda, porque tudo isso é dinheiro de apertar botão. Ele surge do nada. Sim, a crise econômica que está por vir, eu acho que vai chegar, infelizmente, como uma surpresa, o que vai complicar todos esses conflitos que agora parecem acontecer ao mesmo tempo. Então, sim, tempos interessantes pela frente. Bem, Coronel, como sempre, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado, Glenn. Tchau. Thank you, Glenn. Bye-bye.